Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo aqui o tomo 3 e esta é a nossa aula de número 40, a penúltima aula do tomo 3. Na próxima semana terminamos a nossa leitura, os nossos textos, os nossos estudos do tomo 3. E posteriormente, então, vamos dar continuidade nos nossos estudos, é claro. Mas dos tomos 1, 2 e 3 estamos já quase terminando, meus queridos, minhas queridas. Que maravilhoso, não é mesmo? Como é bom a gente saber que nós nos esforçamos, estudamos todo o tomo 1, todo o tomo 2 e estamos quase concluindo o tomo 3, que será concluído então na aula 41, que é a próxima aula. E esta nossa aula de número 40 vem sob o título A Revelação Espírita, tendo como objetivo específico analisar o caráter da revelação espírita. Mas antes de nós iniciarmos os nossos estudos, como de costume, peço que vocês não esqueçam, meus queridos e minhas queridas, de curtir o nosso material aqui, porque quando nós curtimos o vídeo, como nós sabemos, o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom para nós e espalha com outras pessoas, que é este o nosso objetivo, não é mesmo? Espalhar o bem que temos recebido com o maior número de pessoas possível. E assim também você me estimula a continuar trazendo aqui materiais que abençoem e edifiquem as nossas vidas. Vamos então à nossa leitura da aula e posteriormente, como de costume, traço breves comentários. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra? Ou por outra, é, no seu todo, o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? E não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto é mister para se conduzir na vida? Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu, e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida, em sua acepção vulgar mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota, que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode dizer-se que há, para a humanidade, uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo, e etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. Características da revelação.
A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se falso, já não é um fato. E por consequência não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir nem se enganar, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Considerada debaixo deste ponto de vista, a revelação implica passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem exame, nem discussão. Todas as religiões tiveram seus reveladores, e estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germes do progresso, que mais tarde haviam de desenvolver-se ou se desenvolverão à luz brilhante do cristianismo. É, pois, injusto se lhes lance anátema em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Infelizmente, as religiões han sido sempre instrumentos de dominação. O papel do profeta atentado às ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio deste nome, têm explorado a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância ou da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la, mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentem sob falsas aparências, o que levou João a dizer: não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. Está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras, como as apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo, em todos os seus caracteres de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, fundamentalmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Com o abrandarem-se os costumes do povo, essas leis por si mesmas caíram em desuso, ao passo que o Decálogo ficou sempre de pé, como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, abolindo as outras leis. Se estas fossem obra de Deus, seriam conservadas intactas.
O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face ao mundo, e nisso está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana careceria de tal poder. Caráter da revelação espírita. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo, sob que considera ele a divindade. Jesus nos revela um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que habitam, e por conseguinte o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa de um desígnio premeditado do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provém do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer. Hoje os homens estão aptos a compreendê-las. Participa da revelação científica por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que transmitem e os que recebem seres passivos, dispensados do trabalho de observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado, enfim, porque a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação.
Pela sua substância, alia-se a ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza com relação a certa ordem de fatos, não pôde ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação, entendendo-se com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assinalará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que o Espiritismo se suicidaria. Deixando de ser o que é, mentiria a sua origem e ao fim providencial, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Entendemos assim que a revelação espírita é uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se circunscreve a um povo, nem a uma casta, visto que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo. A terceira não a tem em indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente por sobre a terra a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde as mais baixas até as mais altas da escala, conforme esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Aula maravilhosa, não é mesmo, meus queridos? E nós temos ainda uma mensagem aqui para nós concluirmos a nossa aula de hoje, que vem do livro Os Mensageiros, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, e vem sob o título Melodia Sublime. Diz o seguinte: Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas da nossa vida,
Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização, e que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor. Linda, linda mensagem, na verdade uma prece maravilhosa feita por Emmanuel no livro Os Mensageiros. Maravilhosa, não é mesmo, meus queridos? E assim também essa aula que nós vimos hoje, tão especial, nos falando aqui sobre a revelação espírita. E de fato, nós vamos analisando tudo o que vamos aprendendo na revelação espírita e vamos percebendo todos esses ínterins, não é mesmo? Vamos tomando conta aqui de tudo isso que nos foi dito nesta aula, percebendo que é verdade. A revelação espírita é também, podemos dizer, a terceira revelação, não é? Aquela que vem para abençoar a humanidade e que um dia todos compreenderão a sua verdade. Que nós, que já podemos começar a palmilhar esse caminho, possamos espalhar através da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso viver, essa realidade, demonstrando com os nossos atos, com as nossas ações, a forma com a qual nós agimos na vida, o quanto o Espiritismo, a revelação espírita, tem feito diferença para nós, porque o Espiritismo não é apenas para estudarmos e guardarmos para nós, mas é para mudar aquilo que em nós ainda está debilitado, para que nós possamos crescer e evoluir, não é mesmo? Então, assim, sem muitas delongas e muitos comentários, que sempre acho que são desnecessários, porque cada um de nós vai receber as suas próprias reflexões, vai ter os seus próprios ensinos e instruções necessários. Então vou deixando essa aula aqui exposta para que nós possamos refletir juntos e para que possamos continuar crescendo, meus queridos. E na próxima aula, então, concluiremos o nosso estudo do tomo 3 do ESG, ok? Antes de nós encerrarmos, então, vou lhes convidando para que todas as segundas-feiras venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos partilhar o ESG e outros estudos que posteriormente vamos iniciar. Todas as quartas-feiras nós temos o Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e a sua comitiva espiritual para vir nos abençoar às 21 horas nos nossos lares. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora Maria da Soledade, reunida com outros benfeitores queridos, todos eles a serviço de Jesus, vem nos ofertar o passe e a renovação das nossas energias. Assim sendo, como uma singela, mas muito sincera oração, me despeço, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso amigo e nosso Mestre, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amada, e que os nossos benfeitores espirituais continuem, como sempre fazem, nos conduzindo aos caminhos do bem
e da evolução, e que nós, com boa vontade, praticando o bem que temos recebido e tendo gratidão em nossos corações, possamos prosseguir praticando o bem e buscando a nossa elevação moral. E que assim seja e assim se faça para a nossa evolução. Deixo então, meus queridos, um grande beijo no coração de todos e de todas e me despeço, desejando que haja em nossos caminhos sempre muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus queridos. Até o nosso próximo encontro.